que eu não vou saber dizer a vocês o que é. E precisava colocar 2 parafusos na coluna dela. E esses parafusos estavam contaminados com a bactéria hospitalar, que eu também não vou saber dizer o nome, porque é um nome muito difícil. Mas como a médica disse, essa bactéria é mortal. Ela chamou bactéria mortal. Ela pegou a bactéria mortal. E nesse hospital ela pegou e a gente ficou sem saber o que aconteceu depois da cirurgia. Minha mãe ficou transtornada. Ela ficou como se tivesse tido um AVC. Ela não conhecia nem a gente. Ela ficou totalmente 68 anos. E aí a gente ficou sem saber o que fazer. E uma enfermeira chamou a gente para entrar no quarto. Eu estava no corredor assim pensando, meu Deus, poxa, o que é que eu tenho que fazer? E ela mandou a gente entrar no quarto e ela fechou a porta do quarto. E ela disse: sumam daqui desse hospital, porque senão eles vão matar ela. Corram para outro hospital. Disse a gente qual era o outro hospital. E a gente foi para. Eu disse: como é que a gente sai daqui? Ela disse: eu vou fazer um termo, vocês assinam e vão embora. E a gente foi embora, porque naquele mesmo dia foram feitas 3 cirurgias. E as 2 pessoas que fizeram junto com a minha mãe morreram com um mês. Pegaram a mesma bactéria e morreram com um mês. E a gente fugiu para esse outro hospital e a gente começou um tratamento para buscar a vida dela. Como vocês me conhecem, sabem que a minha maior preocupação é com a salvação das pessoas. Por mais que algumas pessoas me peçam oração por cura, na hora que você me pede essa oração por cura, eu vou orar pela salvação da pessoa. Porque eu aprendi isso, Ellen White ensina isso. Porque muitas pessoas, elas não podem ser curadas porque elas vão voltar para a mesma vida de sempre. E elas podem perder a salvação. Mas se elas estiverem salvas, elas vão aguentar o processo, elas vão aguentar o tratamento. E se elas saírem, o testemunho vai ser bonito, porque elas não vão voltar para a mesma vida que tinham. Então a gente tem que ter sabedoria com relação a isso. E eu pedia muito a Deus pela cura da minha mãe. No passado, ela se envolveu muito com o candomblé. Ela fazia muitos trabalhos por conta que meu pai estava saindo de casa e ela queria manter o meu pai, e ela fez muitos trabalhos assim. E a outra pessoa que entrou na vida do meu pai também fazia trabalhos para que ele se separasse da minha mãe. Então foi um conflito espiritual muito grande na minha casa. Eu já contei meu testemunho aqui. A minha casa era cheia de demônios. A gente conseguia ver. A gente, criança, conseguia ver. As crianças têm uma visão aberta e é tão importante a gente observar as crianças. Às vezes as crianças chegam para a gente e dizem assim: ah, eu tive um pesadelo, eu vi não sei o que na casa, aí você deixa de besteira, vai dormir, que isso não é nada. As crianças, elas são espirituais. Jesus disse que se a gente não for como uma criança, a gente não entra no reino de Deus. Então toma cuidado. Presta atenção no que o teu filho e tua filha falam, porque também essas imagens que eles estão criando nesse momento vai levar para a vida toda deles. Eles não vão esquecer disso nunca, porque o que uma criança aprende, ela não esquece, nem o Alzheimer tira. Então, a nossa casa era assim, cheia de espíritos. E a minha mãe questionou o pai de santo e disse: por que os trabalhos que eu faço não dão certo? E o pai de santo disse a ela: é porque o seu terceiro filho me atrapalha o tempo todo. Que no caso era eu. Como eu era muito doente, as pessoas pensavam que todo o trabalho que estavam fazendo estava vindo para mim. No entanto, desde criança, eu sempre orei muito a Deus, eu sempre conversei muito com Deus. Porque na minha casa, como era um inferno, era muito difícil, então eu sempre conversava muito com Deus. Meu pai batia na minha mãe e eu contava para Deus. Minha mãe ficava chorando, eu contava para Deus. Tudo eu contava para Deus. E eu pedia a Deus que resolvesse, mesmo eu sem ter religião nenhuma, porque na minha casa não podia ter religião. Então, foi momentos bem difíceis que, quando eu cresci e conheci a mensagem, foi que eu lembrei dessa conversa e eu disse: eita, Deus me deu uma autoridade espiritual sobre a minha casa, já que eu atrapalhava os trabalhos.
Então eu me preocupei nesse momento com minha mãe, porque eu era como se fosse o líder espiritual da minha casa. E a minha família sempre pensou dessa forma também. Então, sempre que acontecia algum problema, a minha família sempre me liga. Ora, vem aqui resolver. Está acontecendo isso. Então, sempre quem resolve essas coisas sou eu. Na minha casa, a gente não tinha religião, mas eu comecei a procurar. E eu fui escondido do meu pai, eu ia para a igreja católica, e foi nessa igreja que eu tive uma base espiritual. Eu amo a igreja católica, amo a igreja católica. Eu tinha muita vontade de ser padre. E eu estava me preparando para isso. Eu já tinha ido conhecer o Colégio Mariano e estava pensando em ir para lá. Era coroinha da igreja, então eu não gostava de crente, porque crente fala muito mal de Maria, e eu não gosto de quem fala mal de Maria até hoje, porque Maria não foi uma mulher simples, ela foi uma mulher que tinha o padrão para ser a mãe de Jesus. Era uma mulher muito especial. E como os crentes naquela época não tinham a sabedoria que tem hoje, eles machucavam muito a gente. Então, quando eu via um crente, eu passava para outra calçada, porque eu não queria conversa com crente. Mas aí eu comecei a entrar em depressão e aí eu fui convidado para um acampamento. O meu irmão estava namorando uma moça da igreja adventista e aí ele me convidou, ele viu que eu estava muito para baixo, ele me convidou, vamos para um acampamento, lá é tão bonito, tem rio, tem muita natureza, você vai gostar. Aí eu pensei, deve ser um lugar muito bom para eu sentir a paz que eu preciso. Mas como é que eu vou aguentar crente, né? Passar 5 dias com esses crentes. Então eu preparei um monte de fita, naquele tempo tinha fita cassete, botei um fone, estou falando de 30 anos atrás, tá? Eu acho interessante porque aqui na sala e também nas outras salas as pessoas me chamam de Rogerinho, o pastor Wagner me chama de filho. E eu digo, como é que esse homem é meu pai se ele tem 54 anos e eu tenho 50? Eu acho bonito vocês me chamarem de jovem, mas a minha coluna chega a dar uma risada quando vocês me chamam de jovem. Mas eu tenho 50 anos. Estou para fazer 50 anos. Daqui a 3 meses eu vou fazer 50 anos. Então eu estou falando de 30 anos atrás, tá bom? Então eu coloquei um monte de fita, botei um fone no ouvido para não escutar esses crentes. E eu fui para esse acampamento e eles eram muito felizes. É o povo feliz, tão feliz que me incomodava. Não tem gente que ri que você se incomoda com a risada? Já pegaram um ônibus com um monte de adolescente dentro? Você fica doido do juiz, né? Eles falam, eles riem o tempo todo. Do mesmo jeito eram esses crentes. Meu Deus, um povo pobre de maré-maré. E eu dizia, meu Deus, como é que esse povo pode ser tão feliz? E eu fiquei curioso para saber porque eles eram tão felizes. Então, naquele acampamento, eu afastava o fone e ficava escutando as mensagens dele. Era tudo Bíblia, Bíblia, Bíblia. Ele não falava de outra coisa. E era um povo feliz, alegre. Eu disse, meu Deus, eu quero essa alegria. Como é que eu faço essa alegria? Como é que eu faço para ter essa paz? Porque na minha casa era um inferno. A minha vida foi um inferno até os 18 anos. E eu não queria nem mais voltar para casa. Eu disse, eu queria morar com esse povo. Eu coloquei o fone de lado e fiquei escutando cada mensagem. Eu não ia para os cultos, eles faziam culto direto. De madrugada faziam um culto. Depois do almoço faziam umas brincadeiras com Bíblia. E à noite ainda tinha outro culto. Eu disse, meu Deus, esse povo tem muita coisa para conversar. Mas de manhã eu comecei. Sentei lá atrás. Depois fui me aproximando. E eu já estava cantando. E eles quando a gente foi, eles foram naquela folia, no ônibus, aquela zoada, e eu disse, meu Deus, eu vou passar 5 dias com esse povo feliz desse jeito. E quando a gente voltou dos 5 dias do carnaval, que era o retiro de carnaval, quando a gente voltou os 5 dias, eles estavam todos arrasados, dormindo, e eu parecia que estava voando dentro do ônibus. Jesus tinha me transformado. E eu não via a hora de saber o que eles sabiam, de comer a Bíblia como eles comiam. E quando eu cheguei em casa, eu corri, eu disse, mãe, onde tem uma Bíblia aqui? E mãe disse, uma Bíblia, meu Deus, onde é que a gente vai achar uma Bíblia? Eu preciso de uma Bíblia.
E a gente saiu revirando a casa toda. Ela disse: Eu lembro que a tua tia me deu uma Bíblia bem velhinha, que ela comprou uma nova para ela, mas foi logo quando eu casei. Eu disse: A gente vai achar. E a gente revirou as caixas todinhas e eu achei uma Bíblia sem capa, faltando algumas folhas. E eu comi aquela Bíblia. E quando eu comi aquela Bíblia, eu disse: Meu Deus! O meu pai que dizia que eu era burro, que eu não queria conseguir nada na vida, que a gente ia sempre estar debaixo dos pés dele, e eu li, eu disse: Ele mentiu! Ele mentiu! Tudo é possível ao que crê. Eu tenho um Deus poderoso que pode me levantar. Sabe, aquilo ali mudou a minha história. E aí eu comecei a frequentar a igreja adventista, me batizei. E aí eu sempre fui me lembrando, o tempo todo, cada conhecimento que eu ia adquirindo, eu ia lembrando: você é o líder espiritual dessa casa. Você é o líder espiritual dessa casa. Cada conhecimento que eu ia adquirindo, eu lembrava disso. Então, a minha mãe passou por essa vida toda, provações, muitos sofrimentos, sabe? Então, quando chegou nesse momento que ela adoeceu, eu disse: eu preciso resolver a vida espiritual dela. Ela, quando eu me batizei, passou um certo tempo, ela se batizou também. Ela é, ela é adventista. Eu ia dizer ela era, mas ela é adventista, ela só está dormindo. Então, ela era adventista, mas ela não, sabe, adventista não praticante? Tem muitos, não tem? Então, ela era adventista não praticante, ou ela era adventista convencional, como a gente era antes de conhecer a sala, lembra? Como você era antes de conhecer a sala? Pronto, minha mãe era desse jeito. E eu queria que ela entendesse tudo, ela introduzia ela na sala 57, ela amava a sala 57, ela não perdia a sala 57, mas ela adoeceu. E quando ela adoeceu, no hospital eu já comecei a ver muita coisa se mexendo ali, muita coisa errada. Como eu tinha essa vivência espiritual desde a minha infância, eu consigo perceber nos ambientes quando ele está pesado, no sentido de que o inimigo está por ali. Eu vi o inimigo por diversas vezes na minha infância, então eu sei o movimento que ele faz, eu sei como ele age. E em alguns momentos, quando se abre algumas margens, a minha família tem muitas pessoas que saíram da igreja, e isso mexe espiritualmente. Então começaram a acontecer algumas coisas no hospital. Minha mãe começou a ver algumas coisas, a dizer: tem uma pessoa correndo aqui dentro, que eu não consigo ter paz com essa menina correndo o tempo todo dentro do quarto, vestida de preto. Então, quando eu ia para o hospital, eu não dormia. Eu ficava andando ao redor da cama, louvando, orando, pedindo ao Espírito Santo que estivesse ali conosco. Era uma guerra espiritual muito grande. Os intercessores da sala 5701, que é o primeiro grupo de oração que nós temos, eles me ajudaram muito em oração. Eu dizia o que estava acontecendo e pedia a eles oração. A gente fez campanhas, a gente orou os salmos, a gente orou bastante juntos, porque era algo espiritual ali muito pesado que estava acontecendo. Eu sei que para muitos aqui essa conversa de espiritual não faz parte da tua rotina. Nós somos uma igreja acostumada com doutrina. Nós temos uma igreja de estudo. Nós temos uma igreja que tem uma luz muito grande. Mas quando a gente parte para o lado espiritual, tudo é novo para a gente. Essa busca pelo Espírito Santo é muito nova para a gente, apesar da gente estar há anos na igreja. Então a gente tem que aprender a usar as armas espirituais que o Senhor tem para nos dar, porque tudo nesta vida é espiritual. Tudo que acontece na nossa casa, na nossa família, é espiritual. Quando Jesus esteve aqui na terra, tudo era espiritual. Uma pessoa com a mão ressequida era espiritual. Uma pessoa que caía num ataque epilético era espiritual.
Um aleijado era espiritual. Uma mulher curvada era espiritual. Para Jesus, tudo era espiritual. Tanto é que ele passava noites e madrugadas em oração, porque ele sabia que ele estava lutando contra espíritos. Mas muitas vezes a gente pensa que a nossa luta é contra a carne, né? A gente pensa que o esposo falou aquilo ali porque ele é ruim, porque ele queria te machucar. E a gente não vê que por trás dele estava o diabo, usando ele para te machucar. Às vezes, um colega de trabalho, você diz que pessoa horrível, e a gente esquece que foi o inimigo que levantou aquela pessoa para te desestabilizar. A gente precisa ser espiritual. Paulo diz que a gente precisa andar guiados pelo Espírito. Mas muitas vezes a gente anda muito na carne e a gente quer resultados espirituais. Mas a gente precisa entender que a nossa luta é espiritual. Então, ali naquela enfermidade era espiritual e eu estava com medo de não ter tempo suficiente para arrumar a casa. Lembra do que foi dito ao rei Ezequias? Arruma a tua casa, porque vai vir a morte. Eu não pedi a cura a Deus física. Eu disse, então deixa eu arrumar a casa. E eu comecei a pregar para minha mãe, cantar. E nesses 3 anos, a gente lutou muito entre idas e vindas do hospital. Foram 2 anos tomando antibiótico um atrás do outro, sem intervalo de um dia. Os antibióticos destruíram a imunidade dela. E chegou um momento que todos os antibióticos que o hospital tinha disponibilidade foram usados e não tinha mais o que se fazer. Mas esse tempo foi necessário demais. Houveram guerras espirituais, sabe? Muitas vezes a minha família ligava, ela não vai passar de hoje, está indo para a UTI agora. Deus dizia, vai nada, estou chegando aí. E eu mandava todos eles para casa e eu ficava na UTI, dentro da UTI com ela. Eu gravei muitos vídeos para o meu canal dentro da UTI. Eu abri a sala diversas vezes dentro da UTI. Vocês nem sabiam que eu estava lá, mas eu estava dentro da UTI e digitando lá e gravando vídeos e lutando espiritualmente pela cura espiritual da minha mãe. Teve um momento que ela estava em coma na UTI, com sonda, com ventilação. Tava uma mochilinha assim em cima de uma cama. E eu disse a Deus assim, eu vou orar para que ela descanse. E eu cheguei com essa missão no hospital, e quando eu cheguei, Deus me fez lembrar de Mateus 18:18. E ele disse, o que você desligar aqui será desligado lá. Eu disse, espera aí. Então vamos mudar de conversa. Porque eu quero que seja desligado só aqui, mas lá não, eu preciso que ela seja salva. Então vamos continuar, vamos orar. E de madrugada, Deus disse assim: ora para que ela acorde. Aí eu disse: mas não tem jeito, os médicos já disseram que não tem como fazer isso. E o Espírito Santo no meu coração, ora para ela acordar. E eu fiz uma oração de madrugada, levantei as minhas mãos ali na UTI, só eu e ela. E eu fiz uma oração e eu pedi ao Senhor e eu fiquei com medo de abrir os olhos. Estava uma atmosfera muito boa naquela UTI. E eu disse, eu não queria estragar isso, não quero abrir os meus olhos, mas aí eu abri. E ela estava do mesmo jeito. Aí eu disse, está vendo? Bem que os médicos disseram que não precisa, que não adiantava. Nisso, ela acordou, abriu os olhos e disse, Jesus está voltando. Aí eu disse, a senhora sonhou com isso? Ela disse, sonhei. Eu disse, é bonita a volta dele? Ele disse, é linda. Eu disse, ele vem nas nuvens? Ela disse, vem. Olha, a mulher que estava em coma há muito tempo sem falar. E eu disse, então vamos cantar? E a gente cantou o hino, Não Tardará. Eu e ela de madrugada na UTI. Tinha umas loucuras que eu fazia na UTI, sabe? Nos quartos.
Tinha dias que eu saía de porta em porta das UTIs, as UTIs lá são humanizadas, a gente pode ficar com o paciente. Então, eu saía de porta em porta nas UTIs, eu ficava na porta orando. Eram 20 e tantas UTIs e eu ficava orando de madrugada ali nas portas. Foi um momento espiritual muito bom, apesar de tudo que eu estava passando. A gente cantou o hino Não Tardará, ela adormeceu. De 3 horas da manhã chegou a enfermeira para coletar sangue, porque de 7 horas vinha o médico plantonista e ele precisava saber como é que ela estava. E de 7 horas ele vem com eh, os, os resultados dos exames, e aí eles olhou para os exames e ele disse assim, por que ela está aqui? Ela estava acordada? Ele disse, por que ela está aqui? Que ele era plantonista, aí eu fui explicar. Não, porque ela estava em coma, ela não estava comendo, por isso que ela estava de sonda, não estava respirando, estava com... Ele disse, mas esses exames aqui? Nesses exames ela está ótima. Vamos tirar tudo. Tirou a ventilação, tirou a sonda. Eu disse, a gente vai voltar a dar comida a ela. Eu disse, depois desse tempo todo, ele disse, ela está bem. E ela ficou bem, ela chamou toda a família, e ela reconheceu todo mundo, porque ela não conhecia mais ninguém. E ela falou com todo mundo, e ela contou essa história que viu a volta de Jesus, e ela pediu à minha irmã, que minha irmã falava muito que ela estava morrendo, ela chamou minha irmã e disse, nunca mais fale de morte aqui. Você fala muito de morte. Vamos falar de vida. E ficou tudo combinado, o médico mandou ela de volta para o quarto, para o apartamento, e eu, no meu pensamento, eu preciso arrumar a casa, eu preciso resolver tudo espiritualmente. E eu pedi aos meus irmãos que fossem cada um para resolver tudo o que tinha que resolver com ela. Pedir perdão, agradecer que ela tinha sido uma mãe maravilhosa. E eu pedi para que eles se trancassem no quarto e cada um falasse com ela. Aproveitar esse momento de lucidez, porque eu sabia o que ia acontecer. E aí foram, algumas horas também foram, se trancaram, falaram com ela, pediram perdão, resolveu-se tudo isso. Deu tempo de resolver tudo isso. Então, sempre, é, quando a gente disse assim, então, agora, já que ela está bem, vamos para casa. Aí o médico disse assim, não, vamos, ela está com um pouquinho de anemia, vamos fazer uma transfusão de sangue para que ela não volte mais. Aí deu um choque quando ela tomou essa bolsa de sangue, deu um choque, que eu não sei dizer a vocês qual é esse choque. E aí ela passou mal e correu para UTI novamente, foi entubada, e aí foram 40 dias na UTI, até que o médico disse, não tem mais jeito, vamos fazer um tratamento paliativo, vamos tirar toda a medicação, todos os aparelhos e vamos colocá-la num quarto para ela descansar. Vamos só colocar a morfina para que ela não sofra. 3 anos, queridos. Todas as enfermeiras daquele hospital nos conheciam. Chamavam a minha mãe de guerreira. Ela fez 4 cirurgias para tentar se livrar dessas bactérias. Os médicos, vários médicos já conheciam ela. Às vezes eles iam visitar outro paciente, mas eles passavam lá, nem era médico delas, mas só queria ver como é que está a nossa guerreira. Então, foi muito testemunho dentro daquele hospital. Todo mundo, as enfermeiras ligavam uma para a outra. Você acredita que Dona Lita ainda está acordada? Aí todo mundo corria para ver e falava com ela e brincavam com ela e riam com ela porque eles ficavam encantados como é que ela podia com tanto de morfina e estar acordadinha e lúcida e conversando com todo mundo. Quando o pessoal dizia assim, agora ela está muito mal, ela não vai passar do dia 28. O médico disse, o aniversário dela era dia 29 de junho. E aí o médico, a gente disse, vamos fazer um culto. Aí o médico disse, olha, ela está muito mal, ela não vai aguentar chegar até o dia 29. Antecipe para, era no domingo, antecipe para sexta-feira. A gente antecipou o culto para sexta-feira. E aí a gente fez um culto lindo com o nosso pastor local,
oramos, cantamos os hinos que ela cantava. Isso o médico dizendo que ela estava agora em coma e morte cerebral. E a gente fez esse culto em torno dela. Mas no meu coração dizia, ela está aí ainda. Ainda falta uma coisinha que você precisa ajeitar. E eu dizia, tá bom. Então, quando todo mundo foi embora, eu me tranquei com ela, comecei a orar. Eu sou aqueles pentecostais quando eu estou orando, tá? Vocês se assustariam comigo. Mas eu oro pelas portas, eu passo a mão nas portas, pedindo que o sangue do Cordeiro cubra aquela porta para que não entre nenhum espírito maligno naquele lugar. Eu fico rodando aquela cama, pedindo ao Senhor que o inimigo não tenha, não toque naquele corpo, porque Moisés só bateu na rocha e o inimigo veio buscar o corpo dele. Só bateu na rocha. Imagina tu e eu. Então eu orava para que o inimigo não tivesse contato nenhum com a minha mãe, mas que a minha mãe ia escutar a palavra de Deus até o fim. E quando ela acordasse, ela ia escutar a trombeta de Deus chamando ela para vida novamente. Eu tinha essa missão. Então eu ficava ali trancado e eu sempre cantava no ouvido dela e ela sempre cantava comigo. Eu não sei cantar, minha voz é terrível, mas é um corinho que eu aprendi na Igreja Católica que diz assim: Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Eu acho que todos conhecem esse corinho. Eu cantava no ouvido dela, ela cantava junto comigo. Mas como ela estava em coma, o médico disse: não adianta você falar, não adianta você fazer nenhuma tentativa nenhuma. Mas eu ainda tinha coisas espirituais para dizer a ela. E quando todo mundo foi embora de madrugada, eu fui no ouvido dela e disse assim: eu estou aqui. Ela se mexeu. Eu disse: vamos cantar. E eu cantei no ouvido dela. E ela tentava fazer uma força enorme na boca para cantar, porque ela sempre cantava junto comigo esse corinho. Aí eu disse: ah, você está aqui, não é? E aí eu comecei a pregar para ela, e tome mensagem, tome Bíblia e louvor. Isso foi a madrugada toda. Foi avisada a família que ela tinha morrido, morte cerebral, e aí veio toda a família. Ela tem 8 irmãos, e eles ficaram ao redor com toda a família no quarto, fechamos o quarto lotado de pessoas, 20 pessoas no quarto. Todos chorando, e eu, meu Deus, ela está escutando esse chororô todo. Se ela está aqui ainda. Aí eu disse, vamos cantar os hinos que ela gosta? E a gente começou a cantar os hinos que ela gosta. Aí ficou aquele clima, ela foi uma boa mulher, ela foi uma boa irmã. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu não aguentei, eu fui no ouvido dela e eu disse assim, mãe, toda a sua família está aqui, abra os olhos para a senhora ver. Ela abriu os olhos. Aí a irmã dela chegou, passou a mão no cabelo dela e disse assim, minha irmã, tá tudo bem? Ela disse, tudo bem, com atráqueo. E ela falou bem grosso, tá tudo bem. E todo mundo olhou para mim. Eu disse que ela estava aqui. Vocês não acreditaram? Todo mundo colheu as lágrimas, enxugou as lágrimas e disse: meu Deus, vamos continuar orando. E foi todo mundo embora e eu passei noites de oração, orando, 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 clamando ao Senhor, porque eu precisava que a minha mãe fosse salva. Eu precisava disso. E eu tinha certeza, quando ela teve aquele sonho da volta de Jesus, eu já tinha certeza, mas faltava ainda umas coisinhas que tinham algumas pendências. Tem coisas que eu não vou dizer a vocês, senão vocês vão me chamar de louco, que aconteceram naquele quarto, sabe? De eu expulsar o inimigo, tentou entrar umas 3 vezes. Quando eu cochilava, ele tentava entrar pela janela. E eu o expulsava e uma voz dizia assim, não dorme, continua em pé. E eu ficava em pé, porque se eu sentasse, era muito sono. Se eu sentasse, eu cochilava e ele tentava entrar. Mas eu não vou contar esses detalhes, porque senão vocês vão dizer, pronto, agora a igreja adventista tem um fanático, tem um doido dentro da igreja. Mas aconteceram coisas ali grandiosas. E no domingo antes dela morrer, eu me despedi dela e um médico disse assim, vamos ter que sedar. E vamos dar uma sedação bem forte, porque toda sedação ela acorda. Vamos dar uma sedação bem forte para que ela não sofra nesse último momento. E antes da sedação, eu fui no ouvido dela e eu conversei com ela.
Eu disse, ó, vai acontecer uma coisa aqui, você vai achar ruim no início, mas depois vai ser muito bom. Vai ter uma sensaçãozinha ruim no início, mas aí você vai respirar fundo e você vai se acordar e vai ver Jesus voltando. Ele vai segurar na tua mão, então fica tranquila. A gente vai correr muito no céu, viu? Combinado, né? Porque eu sempre falava isso para ela, porque como ela passou 3 anos em cima de uma cama, eu dizia, olha, lá no céu, enquanto todo mundo estiver conversando com Jesus, eu e você, a gente vai correr. Ela disse, tá certo, tá combinado. Então, nesse momento eu disse a ela assim, a gente vai correr. Daqui a pouco a gente vai correr. Vai ser ruim agora no início, mas aí você vai ter uma sensação bem boa. Você não vai sentir mais dor. Ninguém vai te furar mais. E já já a gente vai estar com Jesus, viu? Fica tranquila. E eu vou sempre estar aqui por perto. E você sabe que eu não vou deixar de orar por você nunca. E a gente combinou isso no domingo. Eu vim embora. E na segunda-feira, já de manhã, minha irmã ligou e disse assim: a saturação dela está baixando muito. Eu disse: eu sei. Chama alguém para ficar com você. Ela vai descansar hoje. Ela disse: não, eu vou aguentar sozinha. Eu disse: ah, pois tá bom. Fica com ela e diz que a gente está aqui. E ela só abriu os olhos, respirou fundo e descansou. Sabe, tem algumas pessoas que você ora muito e elas morrem. E você pensa que Deus não fez nada. Pois Deus salvou a minha mãe. E Deus curou a minha mãe. Ela não tem mais bactéria hospitalar. Quando ela escutar a trombeta de Deus, ela vai se levantar. Algumas pessoas não entendem assim, por que 3 anos? Por que 2 anos? Porque eu estou há 10 anos com meu esposo, com minha mãe, cuidando. Você pediu para salvar? Se você pediu para salvar, é um processo, viu? Quando a gente não pede, um carro vem, atropela e pronto, acabou-se. Mas você pediu para salvar? Então Deus disse que vai nos tirar de um tremendal de lama e vai nos firmar os pés numa rocha. Deus precisa limpar a gente. Ele diz que ele lava a gente com o sangue de Cristo Jesus. E esse lavar demora muitas vezes. Eu agradeço a Deus por esses 3 anos. Se não fosse esses 3 anos, eu não teria tempo de fazer tudo que eu tinha feito, que eu fiz espiritualmente. Eu posso dizer a vocês com toda certeza: Jesus venceu. Eu tinha medo que a minha mãe morresse com o coração que ela tinha, com as mágoas que ela tinha, e ela tinha motivos para isso, viu? Ela tinha motivos para ter ódio de algumas pessoas que maltrataram ela. Ela só tinha amor. Ela só tinha amor. E eu sempre revisava com ela. Eu dizia: mãe, você perdoou fulano? Ela disse: perdoei e amo. Perdoou Cicrano? Perdoei, 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 perdoei. Eu ia dizendo um por um. Eu disse: que bom. A senhora pode morrer em paz? Posso. Estou tranquila. Ela esqueceu de todo mundo. Ela esqueceu até de mim em alguns momentos. E eu disse: quem sou eu? Ela disse: um médico. E eu disse assim: ah, e o que é que você tem para me dizer? Ela sempre dizia assim: sabe quem me ligou? Eu disse: não. Ela disse: Pastor Wagner. Eu disse: não acredito. E o que foi que ele disse? Ele disse que eu vou ficar boa. Se tinha uma coisa que ela não esquecia, era da sala 57. Porque eu chegava e eu dizia assim: eu te amo. Aí ela dizia: preciso de você para ser feliz. Não esquecia, gente, não esquecia. Não esquecia das 4 frases. Quando eu dizia as 4 frases, mesmo ela sem poder abrir os olhos, ela sorria. Então,
O que aconteceu naquele lugar foi algo extraordinário, foi algo espiritual. Eu sempre disse assim ao pastor Wagner: olha, minha mãe mandaram me chamar, que minha mãe vai morrer agora. Eu estou indo. Se eu não aparecer mais, você já sabe o que foi. Eu não tenho condições mais de estar na sala por enquanto. Ele tá, mas me avisa. A gente ficava sempre nesse sobreaviso. Que eu fui diversas vezes me despedir e não deu certo, não aconteceu naquele momento. E eu pensava isso, quando eu pensava assim, minha mãe vai morrer, me faltava o ar, porque a gente era muito ligado. E eu chorava muito quando eu pensava assim, ela vai morrer, eu já chorava muito. Mas quando minha irmã disse assim, ela descansou, a paz me abraçou, me envolveu de um jeito que eu mandei uma mensagem para todo mundo dizendo assim, ninguém liga para mim, porque eu não queria sair do colo de Deus. Porque você ia falar alguma coisa que não estava no contexto, ia me tirar. Ah, sofre, porque mãe é assim mesmo, você vai chorar muito, depois vai piorar. Eu não queria escutar isso. E eu disse: ninguém liga para mim, deixa eu quietinho. E eu vi as moderadoras mandando mensagem assim: deixa ele quieto, deixa ele quieto, deixa ele quieto. A Leila me ajuda muito nisso, é minha secretária. Deixa ele quieto, deixa ele quieto. E eu fiquei ali quietinho no colo de Deus. Eu só conseguia dizer assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho uma paz que eu posso tocar, de tão grande que é a minha paz. Ela é palpável, ela é uma pessoa. E nada rouba a minha paz. Por isso que eu abri o canal Paz para Hoje. Eu quero ensinar um pouquinho das pessoas a terem paz, como eu tenho. Porque o Espírito Santo é a paz. Ele gera em nós esse fruto, a paz. Meu Deus, como eu agradeço ao Senhor por ter conhecido essa sala e essa mensagem. Senão eu não aguentaria viver o que eu estou vivendo hoje. Mas é graças a esse Espírito Santo, sabe? Que eu enterrei ela na terça-feira e na quarta-feira eu mandei uma mensagem para o pastor: bora trabalhar, acorda, vamos embora. Então eu pensava que ia sumir por uns dias, mas o Espírito disse: bora trabalhar, porque Jesus precisa voltar. Vamos trabalhar? E eu digo para vocês agora: vamos trabalhar, porque Jesus precisa voltar. Fecha teus olhos. Deus querido, nós te agradecemos porque já escutamos os passos de um Deus que se aproxima. Hoje, pela minha boca, o Senhor disse a esse povo que nós precisamos preparar a nossa casa, porque nós estamos vivendo os nossos últimos dias. E tem muitas pessoas aqui que estão com a casa bagunçada. Tem pessoas que sabem que ainda não estão vivendo uma vida no espírito, ainda estão sendo atormentadas pelo inimigo, um derrotado que foi vencido na cruz, que não tem poder para nada que seja além do que Deus permite. Se ele pudesse, ele exterminava todos nós, mas ele não tem poder para isso. Ele não conseguiu matar Jesus quando era um bebê. Ele não tem o poder que nós pensamos que ele tem. Ele já foi vencido na cruz do Calvário. O Senhor nos concedeu o seu espírito e a mente de Cristo. E agora nós podemos resistir ao inimigo. E nós podemos lutar espiritualmente por nossa família, por nossa igreja. Precisamos preparar um povo que vai estar de mãos erguidas naquele grande dia, esperando a tua volta. Nós precisamos de um povo forte. Aquele exército que se levantou em Ezequiel 37 não é um exército fraco, mas é um exército poderoso. A tua igreja precisa se posicionar como remanescente desses últimos dias. Tira de nós toda timidez, tira de nós todo espírito de covardia, de medo. Dá autoridade ao teu povo para repreender o inimigo, para entregar a vida e a sua família ao Senhor, consagrar a nossa casa ao Senhor, não permitir que o inimigo entre por nenhuma brecha, que todas as brechas sejam fechadas, que teu povo tenha ousadia, Senhor Deus, de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, os meus filhos são bênçãos,
A minha família é uma bênção. Não importa se estão fragilizados nesse momento em guerra, em conflitos, porque o inimigo está fazendo uma festa na tua casa, repreende, porque a palavra do Senhor disse que a nossa família é bendita, que todo vício caia por terra, que todo espírito de prostituição caia por terra, que todo espírito de depressão, de ansiedade saia, que a cura brote apressadamente, que o Senhor restaure o que precisa ser restaurado, que o Senhor venha sobre nós de forma poderosa, para que não sejamos mais aquele crentezinho que o povo aponta, mas que todos digam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Ajuda o teu povo a acordar, despertar. Nós não somos um pequeno povo feliz. Nós somos uma multidão cheia do Espírito Santo que vai pregar essa última mensagem ao mundo. Ajuda o teu povo a despertar, crescer espiritualmente, que a gente não seja mais bebê, Senhor Deus, mas que a gente tenha ousadia. Mães e pais aqui têm autoridade espiritual sobre os seus filhos. Dá a eles, Senhor Deus, a ousadia de orarem, de repreenderem o mal. Dá-nos as estratégias corretas, Espírito Santo, para que a gente não fale segundo o nosso coração, mas que a gente seja guiado pelo Senhor. Liberta, Jesus. Visita cada casa agora, faz uma faxina, tira o que não te agrada, mesmo que doa, mesmo que eles chorem, tira, Deus. Mas limpa o teu povo, traz-nos das trevas para a tua maravilhosa luz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Os, os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecoste e saíram para morrer. O fim deles foi a morte. Mas enquanto eles estavam vivos, eles se gastaram pregando o Evangelho. Então, não fica assombrado com o que está acontecendo. Ontem, o nosso irmão na fé, Palharini, perdeu a sua esposa, estava do lado dele. Não se esperava a sua morte assim. E aí ela descansou ontem. Um homem de Deus, um divulgador da Sala 57, o homem do ônibus, lembra dele, do testemunho dele? O homem do ônibus que sai por aí, ele também faz um trabalho lindo com dependentes químicos, ele faz tratamento com pessoas com depressão, pessoas com problemas, ele tem um trabalho muito bonito. E ontem ele estava chorando e aquilo me partiu o coração, mas me deu a certeza de que nós estamos no lugar certo. O inimigo está com ódio da gente. E eu fico feliz por isso. Me preocuparia se o Espírito Santo, se o inimigo me chamasse de amigo. Aí eu ficava preocupado. Mas enquanto eu for inimigo dele, está ótimo. Não seja amigo, seja inimigo. E você está aqui para lutar, viu? Se você pensa que veio aqui para ficar sentado na beira de uma praia, vou te dizer, está enganado. Vamos para a luta. Então hoje a nossa pipoca vai ser em silêncio, para respeitarmos a dor do nosso amigo, mas nós vamos ficar em oração por ele, para que ele tenha a esperança do reencontro e para que ele não desista do trabalho dele, que é muito poderoso. Bom dia, Leila. Você segue aí com essa turma? Ok.